Então, galera, vamos que vamos. Nessa aula, a gente vai fazer um planejamento. Vamos ver como é fazer esse planejamento guiado, o passo a passo dele, na prática comigo. E também a gente vai olhar para uma redação que usou o planejamento guiado, o passo a passo do planejamento guiado, na prática, e onde se encaixam aquelas informações na hora de montar um texto. Tá bom? Então vamos que vamos. Seguinte. Planejamento na prática. Primeiro tema importante, que é um tema super importante. Eu acho que pode cair esse tema no Enem. Pode cair esse tema no Enem. Muito possível, tá? E cuidado para não ficar com uma abordagem só sobre coronavírus, pelo amor do que você acredita. A gente vai começar fazendo aquilo que é importante de fazer, né? Analisar a frase tema, identificando palavra-chave, limitador, solicitação de abordagem, tempo e lugar, caso eles existam. Certo? Que é o que você tem que fazer no dia da prova do Enem. Muito bem. Palavra-chave. A palavra mais importante desse tema é saneamento básico. Então, palavra-chave, saneamento básico. Existe algum limitador da palavra-chave? Existe alguma palavra que restringe a palavra-chave? E aí? Ou posso falar o que eu quiser de saneamento básico? Não, eu não posso falar o que eu quiser de saneamento básico. Eu tenho que falar num viés específico. O viés da democratização do acesso ao saneamento básico. Então, o termo, a expressão limitadora é democratização ao acesso. Eu tenho que falar da falta de acesso igualitário. Democratizar é tornar igualitário. Igualdade. Então, a falta de igualdade desse acesso a saneamento básico. Ao saneamento básico. Depois, existe alguma solicitação de abordagem? Ele está me pedindo especificamente para trazer causas ou consequências, ou dar soluções. Existe alguma palavra que está indicando estrutura? Alguma abordagem de estrutura que eu tenha que seguir? Não, nesse caso não. Se tivesse os efeitos da falta de democratização, aí teria os efeitos. Aí a gente colocaria aqui os efeitos. Mas no caso não tem. Então, vida que segue. Existe algum limitador de tempo? Não existe nenhum limitador que esteja indicando século XXI, atualmente, hoje em dia, na contemporaneidade, nada disso. Então, não tem solicitação de abordagem, não tem limitador de tempo. Presta atenção, é assim que eu quero que você faça no dia da prova, hein? Em todos os treinos aqui do curso, quando você fizer a redação. Existe algum limitador de lugar? Sim. Brasil. Então, claro, o foco da nossa redação tem que ser sobre Brasil. Gente, as palavras do tema, como vocês já sabem, elas precisam ser usadas na redação. Você não pode esquecer, sem querer, de usar todas as palavras do tema na sua redação. Stephanie, por que isso é importante? Isso é importante uma vez que, se você usa a palavra saneamento básico, mas em nenhum momento do seu texto usa democratização do acesso, o que acontece com você? Tangenciamento do tema. E tangenciamento do tema é nota 40 na competência 2, né? 40 na competência 2. Não importa o quão lindo foi o seu repertório, 40 na competência 2. Olha o quanto isso é sério. Então, use todas as palavras do tema. Democratização do acesso, saneamento básico. Se quiser, em discussão. Se não quiser, tudo bem. E Brasil. Não é para virar o louco, a louca das palavras do tema e ficar usando toda santa hora. Não. Mas também não é para você ficar com medo, que eu vejo isso muito nas redações. Vocês com medo de usar a palavra saneamento. Com medo de usar a palavra democratização e a palavra acesso. E vocês meio que vão escondendo essas palavras. Por medo de repetir.
vocês vão deixando de usar essas palavras no texto. E aí, do nada, temos um parágrafo de desenvolvimento 1, por exemplo, que em nenhum momento fala de saneamento básico. Não usa essa palavra, nem um sinônimo direto, porque não tem muito sinônimo para saneamento básico. E também não usa a democratização do acesso. Olha a M, né? O seu texto vai ficar escondendo as palavras do tema de bobeira. Você não precisa disso, tá? Lembre-se sempre, você pode repetir a palavra-chave do tema uma vez a cada parágrafo. Uma vez a cada parágrafo tem que ter a palavra do tema. Ou se forem palavras que têm sinônimos bem diretos, beleza. Pode usar o sinônimo. Sinônimo. Aqui não tem muito sinônimo, né? No caso. Agora, o ideal, se você precisar, não ficar com medo e usar saneamento básico 2 vezes por parágrafo. Longe, bem longe um do outro. Um lá no começo do seu desenvolvimento, outro lá no final daquele parágrafo de desenvolvimento. Vocês estão entendendo? Bem longe. E quando eu digo bem longe, tem que ser umas 5 linhas de diferença, pelo menos. 5 linhas de diferença, pelo menos. Tá? Muito bem. Então, não tenham medo. Eu já falei isso, tá lá no nosso módulo, que eu já não lembro qual é mais. Talvez 9, módulo 9. Sobre repetição de palavra. Cara, se você é desses ou dessas que acha que repetir palavra do tema vai tirar ponto, realmente vai. Só se você repetir igual um doido, igual uma doida, toda hora, saneamento básico. Aí você não tem o que fazer, né, querido? Ou então, a cada 2 linhas, você bota saneamento básico de diferença. Claro que vai perder ponto. Mas o uso da palavra-chave do tema não é o que faz tirar ponto, certo? Vocês já sabem disso. Se não sabem, tá faltando assistir o módulo 9 do curso. O que faz tirar ponto de repetição é repetir conectivo. Se você repetir um conectivo na sua redação, pode ser o pois, pode ser o porém, pode ser o ademais, você vai ficar marcado na redação. A sua redação, a próxima repetição de conectivo vai fazer você perder 40 pontos, vai fazer você ganhar 160. Repetição de conectivos é muito grave, ok? Enfim, então continuemos. Qual que é o problema geral referente ao tema? Cara, o problema geral desse tema é o quê? Adivinha, população? A falta de democratização do saneamento básico. Democratização do acesso, né? Do acesso ao saneamento. É isso, não tem mistério não. Aqui é o problema geral, tanto é que tá escrito aqui, geral. Elabore uma tese. A falta de saneamento básico, a falta de igualdade de acesso ao saneamento básico é prejudicial à população. Essa é a minha tese. Pode ser qualquer tese, tá, gente? População. Essa é a minha tese. A falta de saneamento é prejudicial à população. E acabou. Agora a gente vai para a parte importante, que é a parte de ler a coletânea textual, fazer uma listagem organizada das ideias. O que eu fiz? Eu já fiz isso para vocês com base em uma redação de uma aluna minha que fez esse tema, claro, e que tirou uma nota excelente e teve argumentos muito bons. Então, o que eu fiz? Eu montei a nossa tabelinha, que você vai usar, não no dia da prova, porque eu não conversei com o ministro da Educação ainda, e em breve falarei com ele, para ele colocar a minha tabela de planejamento guiado em anexo na prova do Enem. Mas eu não sei se ele vai fazer isso, não é mesmo? Por quê?
Porque reina, impera o quê? A mão de vaquice. A mão de vaquice desse povo. Tá bom? Porque eles não querem gastar dinheiro e não colocam uma folhinha bonitinha para vocês de organização das ideias. Bom, mas vamos lá. Eu faço isso, então você tá comigo, tá com Deus. Ó, coloquei para vocês uma pronta. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, mas eu estou em cima, não é mesmo? Deixa eu me diminuir. Pronto, vou ficar menorzinha, mas eu estou aqui. Seguinte. Quando a gente pensa nesse tema do saneamento básico, primeira coisa que a gente vai preencher na tabela. Cara, que repertório eu vou usar na minha introdução? Você tem qualquer opção da sua vida. Você pode usar A Quebra do Contrato Social de John Locke, que é um repertório coringa, né? Se você não conhece, pelo amor de Jesus amado, é um dos repertórios mais coringas que existem e que vale super a pena. É a teoria do contrato social, né? De John Locke. E você pode dizer, como vocês vão ver aqui na redação, que o Estado deve garantir alguns direitos à sociedade, segundo John Locke, na sua teoria do contrato social, mas que na vida real, né, a gente faz uma comparação, uma contraposição, na vida real, justamente é o contrário. O governo não está garantindo um dos direitos fundamentais à dignidade humana, que é saneamento básico. E a mesma coisa, o mesmo tipo de comparação pode ser feito, de contraposição, pode ser feito com a Constituição Federal de 88. Tá? É igual, é idêntico, são repertórios que você tem que levar para a prova do Enem. A Constituição Federal de 1988 garante a todo cidadão direito a saneamento básico. E aí vem a contraposição, porém, não tá rolando. Claro que você não vai escrever isso porque isso é informal. Mas esse saneamento básico não é garantido na prática, na sua efetivação. Então isso é muito sério. Então é a mesma coisa, ok? Contrato Social de John Locke, Constituição Federal, elas têm o mesmo viés de sentido para uma redação. Tá bom? Lembrando, contrato social, com letra maiúscula, porque, né, é o nome do contrato, não existiu de verdade, é uma teoria, tá bom? Não existe, a Constituição Federal existe, é um documento. O contrato social não existe, não é um documento. Foi só uma teoria. John Locke, lá na época dele, bonitinho, falou, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, o que a gente vive? A gente vive um grande contrato social. A gente vive um grande contrato social, no qual o governo... Não, vou começar pelo governo, não. No qual a sociedade entrega a sua liberdade individual de poder fazer o que ela quiser. Uhul! Em troca de benefícios, em troca de direitos que vão ser assegurados pelo governo. Então, a sociedade entrega a sua liberdade individual ao governo, ao Estado, em troca de direitos, garantias, tá? Então, essas garantias não são cumpridas. É como se fosse uma grande troca, que um ajuda o outro, um beneficia o outro, sabe como é que é? Fica ruim pros dois, mas fica bom pros dois. Então, é uma amizade, é um contrato social. Mas não existiu esse contrato, é só uma teoria, ok? Muito bem. Aí, eu pontuei aqui pra vocês. Argumento 1. Gente, qual é um dos principais... Saneamento básico, não tem o que você falar. Não tem como você botar a culpa na mídia. Não tem como você botar a culpa nas ONGs. Não tem como você botar a culpa na família. Não tem como você botar a culpa... Não tem. O tema é democratizar o acesso a saneamento. E quem garante acesso a saneamento no Brasil? O governo. O governo. Então, por isso que ali no causador físico é governo. No máximo, algumas empresas privadas. No máximo, que fazem ali o processo de licitação e atuam pelo governo para garantir saneamento básico para o povo, né?
Então, é governo, não vai mudar. E aí você tem que ter o pulo do gato. Você tem que ter o pulo do gato. O pulo do gato é: quais são os dois motivos, as duas causas diferentes em que o governo está errando para acontecer essa burrice de nem todo mundo ter acesso ao saneamento básico? Quais são as duas causas? Eu coloquei aqui duas causas porque eu fiz com a minha aluna particular e vocês vão ver a redação dela justamente sobre isso, por isso que eu botei esses. Mas pode ser qualquer coisa que você pensar aí, imaginar. Burocracia, nesse processo todo, nesse trâmite todo de conseguir garantir acesso à água potável, coleta de esgoto, rede de esgoto, tá? Até a questão do lixo também tem a ver. E a corrupção, né? Porque essas obras não são feitas muito pela corrupção. Ah, professora, eu posso criticar o governo, eu posso falar mal do governo, eu posso falar da corrupção? Claro que você pode, sem problema nenhum, desde que você não ofenda nenhum governante, nada disso, que você faça uma crítica positiva. Entendeu? Nada de crítica negativa, nada de você desabafar na redação, não. Crítica positiva, se mantenha na classe, entendeu? Pisa com salto fino. Pisa com salto fino na cara do governo. Não vai dar uma de barraqueira. De barraqueiro. Entendeu? Muito bem. O que mais? Continuando. Burocracia em um, corrupção em outro. Aí eu vou me perguntar, caramba, qual que é a causa da causa? Por que existe burocracia? Existe burocracia quando a gente está falando de saneamento básico, porque existe muita lentidão no repasse das verbas. Até você conseguir repassar as verbas para todas as equipes, para todos os setores que vão trabalhar em prol da efetivação do saneamento básico, isso é um processo longo. Você não vê no RJ, como é que é? RJTV, é um da tarde aí, do horário do almoço, que sempre a repórter vai lá nas comunidades ou vai em algumas regiões que não tem saneamento. É uma repórter até muito engraçadinha, não sei o nome dela, vou pesquisar depois. E ela denuncia e marca lá no calendário, ela fala, tá tudo errado aqui, olha só esse buraco, olha só não sei o que, já viram isso, né? Olha só esse esgoto passando aqui na porta da casa de todo mundo que não tem nem asfalto, que é chão de barro aqui, entendeu? Aí ela vai e marca no calendário. Vamos dar um prazo para o governo resolver isso. Aí no prazo dela, ela marca uma data lá pra, tipo, dependendo do que for, né? Um ano à frente. Vamos voltar aqui no dia tal e tal do ano que vem para ver como é que está essa situação. Por quê? Porque é demorado, é lento, é muita burocracia até que se consiga de fato efetivar todo o processo de saneamento básico e implementar de fato o saneamento básico. Tem a ver com obra, é lento, tá, gente? Então a lentidão foi um dos argumentos aqui. Certo? Muito que bem. E aí, o segundo ponto que a gente vai pensar, eu tô só na primeira coluna, tá? Então, tô só na burocracia, governo, repasse de verbas. Cara, eu sei alguma coisa sobre repertório sociocultural que eu possa falar e criticar essa visão burocrática? Eu tenho algum embasamento teórico? Eu tenho alguma matéria da escola que fala sobre isso? Será que na história teve algum momento histórico importante sobre saneamento básico? Será? O que vocês acham? Vocês estão estudando história, provavelmente, porque vocês, né, vão fazer a prova do Enem. Claro que teve. Teve, por exemplo, aqui, ó, no século XX, Oswaldo Cruz e a reforma sanitária. No Rio de Janeiro. Só para vocês verem, eu não coloquei isso, tá? Eu coloquei Max Weber e o conceito de burocracia, porque vai ser o que eu vou ver aqui com vocês na redação aqui embaixo, daqui a pouco. Então eu botei o conceito de burocracia, correto?
Mas, gente, é pra pensar assim, na biologia tem alguma coisa sobre esse assunto? Na história? E na geografia? E na literatura? E na física? E na química? E na sociologia? E na filosofia? E nas artes? Em alguma área do conhecimento? E nas leis? Na área jurídica? Tem alguma coisa que eu possa usar para respaldar como repertório essa ideia da lentidão? Ah, tem Max Weber, porque ele fala justamente da burocracia. Ou, tem a história, porque a gente já teve um processo de sanitarização e tal, do passado, mas que hoje ainda tá tudo meia boca. Ótimo, vai ser ótimo para fazer a minha comparação com o repertório na redação. E a gente vai e coloca aqui. Não tem? Pesquisa. Você tá no momento de pesquisar. Eu só tô passando temas muito, muito quentes, muito fortes para vocês. Vocês vão deixar para chegar no dia da prova e não ter? Você tá doido, né? Tá lelé da cuca. Muito bem. Ou, outra opção que eu deixei aqui em branco propositalmente. Você tem alguma prova, né? Uma prova para causa, uma prova para consequência, um dado, um exemplo, uma notícia, um fato, alguma coisa que Drauzio Varela tenha falado. Você tem alguma prova específica, com fonte do IBGE, do G1, do Drauzio Varela? Você tem alguma fonte, algum dado com fonte sobre burocracia no processo de saneamento básico? Stephanie, não tem. Você vai deixar em branco. Só que um deles tem que ser preenchido. Ou o embasamento teórico, o uso de disciplinas e tal, ou de filmes, músicas, séries que tem a ver. Você pode usar também músicas, filmes, séries. Ou você vai colocar uma prova de dados, exemplos que tenham fonte. Notícias que tenham fonte. Um dos dois tem que ser preenchido. Tá? Para o seu parágrafo não ficar sem repertório. É só por isso. Ah, Stephanie, mas a gente já vai botar a Constituição Federal lá em cima na introdução, né? Vai. Só que esse é um repertório. Você vai se garantir só em um? Não vai mesmo. Oh, vou dar 3 tapas na tua fuça. Você não vai se garantir só em um repertório. Não vai. Você vai fazer um repertório a cada parágrafo, tentando fazer da melhor forma da sua vida no dia da prova. Porque se algum der errado, você tem o outro para te salvar. Sempre vai valer o repertório mais forte numa redação, tá bom? Muito bem. Então aqui eu resolvi preencher o do Max Weber, do conceito de burocracia. Que vocês já vão ver do que se trata, porque tá na redação que eu vou ler para vocês. Consequência, gente. Consequência geral é o próprio problema. Na hora de preencher é o próprio problema. Então, consequência geral. Muitas pessoas não têm acesso democratizado ao saneamento. Simples. Agora, na consequência específica, aí na específica é interessante botar uma coisa mais, né? Mais rechonchuda, mais aprofundada. E a partir do momento que as pessoas não têm acesso democratizado, existe o quê? A contaminação. Né? A contaminação, o aumento de doenças. Então, a consequência específica, ela vai ser muito importante, muito legal pra gente no texto. Tá bom? Muito bem. E quem vai resolver o problema? O governo. Então, o governo federal, né? Só para não ficar governo federal. Tá bem pequenininho, deixa eu ver se vocês estão enxergando. Acho que tá dando pra ver. Governo federal. Isso. Então, tá dando pra ver. Governo federal vai fazer o quê? Vai fiscalizar o processo de saneamento, todo esse andamento, desde a hora de licitação das empresas que vão fazer, repasse das verbas, ser mais rápido, implementação das obras. Estão entendendo? Como? Contratando pessoas específicas para fazerem essa averiguação aí, esse controle. Detalhamento. Essas pessoas vão ser treinadas especificamente para isso, por meio de cursos. Então, detalhamento são os cursos. E para quê? Para reduzir a burocracia, para ser mais rápido o processo da obra de saneamento. Agora na outra coluna, nessa aqui, coluna da direita.
Deixa eu me passar para o outro lado, para não tampar a visão de vocês. Então, olha só. Pronto, foi para o outro lado. Cara, nessa segunda, o problema é a causa é a corrupção. E na causa a gente vai se perguntar o porquê, tá, gente? É muito importante lembrar disso. Causa, por quê? Por que daquele problema aqui, ó? Por que existe falta de democratização do acesso ao saneamento? Por quê? Ah, por que nem todo mundo tem acesso ao saneamento? Porque existe corrupção. Então, corrupção é a causa. Por que existe corrupção? Agora é o rosa. Por causa da ganância e da busca por lucro. As pessoas só querem enriquecer, só pensam em si. Individualismo, podia ser individualismo também. Ganância por lucro, de quem? Adivinha? Das empresas, do governo. Quem fala muito de lucro, de busca por lucro a qualquer custo, de capitalismo? Titio Karl Marx. Você não pode esquecer dele na redação, porque ele cabe em 90% das redações do Enem. Não cabe em todas, mas cabe em 90%. Então você vai levar Titio Karl Marx aqui, ó, debaixo do braço. Claro que você vai. Né? Você tem que levar Titio Karl Marx, você tem que saber quem ele é, minimamente, fazer um estudo aí hoje sobre isso. E, cara, você não precisa lembrar da frase exata que ele falou. Você não precisa lembrar do nome do conceito do Karl Marx. Você só precisa lembrar que ele criticava o capitalismo exacerbado, criticava essa visão lucrativa que as empresas têm, de não posso fazer isso porque senão não vamos ter lucro, então não vamos fazer isso para a população. Né? Então a busca por lucro, assim, desenfreada de tudo, de todos, né? nessa era capitalista, né? Ele criticava isso e acabou! Você não precisa saber especificamente nada, só precisa saber o nome dele e quem ele é. E o que ele pensava. No caso, Titio Marx já se foi, já morreu, né? Não está mais entre nós. Então, só isso, mais nada. Max Weber não é usado em todas as redações. Ele é usado quando a gente quer falar, por exemplo, de burocracia. É legal ter debaixo do braço? É legal. Mas não é assim, nossa, 90% das redações eu vou conseguir usar burocracia. Não é isso, né? Não é assim. Consequência geral, muitas pessoas não têm acesso ao saneamento. É igual. O ideal é que seja diferente, tá bom? Pelo menos a consequência específica. Então foi por isso que a geral eu mantive igual, só para vocês verem. E na específica eu mudei. Agora eu não vou falar de aumento de doenças. Eu vou falar de manutenção do problema. Né? Que a gente mantém pessoas que não têm acesso, mais uma vez marginalizadas. É como se fosse a manutenção da marginalização social. De que uns têm e outros não. Tá? Manutenção da marginalização pela falta de saneamento. Por quê? Por causa da falta de saneamento. Então, pela falta de água e de esgoto. E quem vai resolver? Não preciso preencher tudo. Eu só preciso de uma proposta completa. Eu preciso da proposta para as duas. Porque são dois problemas diferentes. Certo? Isso tá lá na nossa aula de conclusão. Se você não assistiu ainda, assista. Tem uma maneira que você faz uma proposta só, grandona, para resolver os dois problemas ao mesmo tempo. E tem uma forma que você faz duas propostas assim, separadas, como essas daqui. Uma completona e uma bem piquititita. Bem piquititita, só para constar, para você não perder ponto na competência 3. Certo? Ok? Lembrando que vocês estão falando também, Constituição Federal, caso eu não use na introdução, posso usar em outro momento? Gente, lógico, a Constituição Federal tem que estar debaixo do bracinho de vocês no dia da prova. É uma carta na manga, com certeza. Felipe, Revolução Industrial, dá para usar. O filme Saneamento Básico, Gisele, ótimo, maravilhoso, com certeza. Documentário. Muito top, muito bom. Muito bom.
Revolta da vacina, com certeza, saneamento precário, cortiço, livro da literatura brasileira, o cortiço. Gente, tudo isso serve para o tema de saneamento básico, ok? Só a hashtag fica a dica. Então, assim, essa redação, ela foi mais desenvolvida pelo lado dos filósofos e das sociologias e tal, mas não precisa, podia ser qualquer outro embasamento ou qualquer outra prova, tá? Muito bem. E vamos para a redação, que eu sei que vocês estão querendo saber como que ficou no papel. Isso aqui eu queria muito mostrar para vocês. Então, a partir de agora, nós vamos ver na prática onde entra cada coisa do planejamento. Cada informação que nós colocamos na tabela, que no dia da sua prova não vai ser uma tabela, vai ser uma lista, como que elas entram no papel na hora de fazer redação. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês vão enxergar 100%. Sim. Então, vamos aqui. Segundo John Locke, filósofo britânico, o Estado deve assegurar os direitos e o bem-estar dos cidadãos. Caso contrário, há uma ruptura do contrato social. Há uma ruptura do contrato social. Paralelamente à teoria do pensador inglês, nota-se a quebra desse pacto pelo governo, haja vista a danosa e escassa disseminação do saneamento básico no Brasil. Faz-se necessário, assim, entender os principais entraves desse problema. Desse problema. A falta de agilidade judiciária e o desvio de dinheiro. Vamos entender onde está cada coisa? Primeiro, lá do nosso planejamento, que nós colocamos na lista do planejamento guiado. Repertório sociocultural da introdução. Aqui em cima ele estava de que cor? Vermelho. Podia ter sido qualquer outra coisa, né? Mas vamos lá, foi esse aqui, vermelho. Paralelamente à teoria do pensador inglês, nota-se a quebra desse pacto. Opa, problema. Eu estou colocando um problema. Isso aqui é muito importante, tá? Haja vista a danosa e escassa disseminação de saneamento. Então, danosa e escassa disseminação de saneamento básico no Brasil é o problema. Onde que eu coloquei o problema mesmo, população? Lá na riba, lá pra cima. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Falta de democratização do acesso ao saneamento. Já ia falar cinema. Aqui em cima, no segundo passo, onde eu peguei, caramba, qual que é o problema desse tema? A falta de democratização. Entenderam? E eu botei ele aqui. Danosa e escassa disseminação de saneamento básico no Brasil. Usei as palavras do tema. Escassa disseminação, saneamento básico, Brasil. É aqui que entra o problema. Agora, faz-se necessário, assim, entender os principais entraves desse problema. Falta de agilidade judiciária, causa número 1. Cadê? Causa número 1. Então, temos verde, né? É a burocracia. Podia ter escrito burocracia, mas ela escreveu falta de agilidade judiciária. E desvio de dinheiro, que é a outra causa. Então, do que a gente colocou na tabela, nós usamos só a parte de cima, repertório para introdução e causas. E o problema que estava aqui, normalmente fica junto, tudo junto quando você está fazendo, né? O problema também fica por aqui. Então, o repertório, o problema e as duas causas. Aqui na introdução. Desenvolvimento 1. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa. Vou, Rafa, claro que eu vou mandar. Eu estava ansiosíssima por essa aula, por essa monitoria. Claro que eu vou mandar esse material para vocês e esse vídeo também vai subir lá para a nossa plataforma, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, aqui.
Presta atenção que vocês têm dúvida, hein? Desenvolvimento. Diante desse cenário, é nítida a altíssima e preocupante demora na pátria em relação à liberação dos recursos para ampliar o saneamento básico entre os municípios. Não sei porque fica com esse raiozinho aqui. Eu não quero mexer nisso, meu filho. Sai daí. Sai daí. Ele não sai, não. Gente. Apertei, fiz besteira. Ele vai ficar aí com a gente, tá bom? Então, diante desse cenário, é nítida a altíssima e preocupante demora. Então, conectivo, já botei o conectivo correto, que é aceito. É nítida a altíssima e preocupante demora na pátria em relação... Então, altíssima e preocupante demora. É a causa. De novo, professora, de novo. Só que eu usei técnica da cebola. Em vez de botar a mesma palavra, falta de agilidade, usei preocupante demora. Na pátria é no Brasil, né? Em relação à liberação dos recursos para ampliar o saneamento básico nos municípios. Então isso aqui é a causa da causa. Qual era a cor? Rosa. Rosa, 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 rosa. Espero que vocês enxerguem. Olha que interessante. Tópico frasal, primeira frase, tudo bem? Botei a causa, só que com outras palavras, até para não repetir palavra, é muito perto. E logo em seguida, coloquei a causa da causa. Tá bom? Podia ter feito isso na frase de baixo, mas resolvi fazer aqui no tópico frasal, não tem regra. De acordo com Max Weber, estudioso alemão, gente, rapidinho, tem que colocar o que ele é, quem ele é, tá? Tem que colocar, senão não é mais considerado repertório legitimado. Não adianta colocar de acordo com alguns estudiosos da sociologia, não. De acordo com Max Weber, a burocracia não vale. Você tem que colocar quem ele é do lado. Drauzio Varela, Bruno Gagliasso, que estão todos no meu material, que se você não abaixou ainda, você tá dando mole. Max Weber, Karl Marx, você precisa dizer quem são essas pessoas. Do lado, logo em seguida, ou antes. Senão não vale como repertório legitimado. Então, de acordo com Max Weber, estudioso alemão, a burocracia tem função de organizar, por critérios racionais, a administração de um país, a fim de garantir a produtividade de suas ações. Olha que legal. Então, para Max Weber, o que acontece? A burocracia é algo positivo, é bom. A burocracia é boa, na teoria, né? Na ideia dela funcionar. Ela é boa. Qual é a corzinha do Max Weber? Azul. Opa, pronto. Azul. Então, ele estava lá na nossa tabela. Coloquei ele aqui. Normalmente, ele aparece aqui mesmo. Ou ele aparece no tópico frasal, para quem gosta. Ou eu gosto sempre na segunda frase, que é essa segunda aqui. Colocar o repertório. Colocar a história, colocar o filme, colocar a música, colocar o pensador, colocar o que quer que seja. Agora é a parte muito importante. É a parte em que a gente vai colocar a comparação ou a contraposição. Porque se você já assistiu a aula, módulo 10, aula 6, você já sabe que para o seu repertório funcionar, ele tem que ser produtivo. E para que ele seja produtivo, você precisa fazer comparação, contraposição ou exemplificação. E tem que ficar muito claro que é uma comparação. Tem que ficar muito claro que é uma contraposição. Ou tem que ficar muito, muito, muito claro que é uma exemplificação. Tá bom? E aqui vamos ver o que ela vai fazer. No entanto, então já está dando uma pista de que é contraposição. No entanto, tal conceito, na realidade, é aplicado indevidamente. É contraposição. Então, existe uma teoria, porém é diferente na realidade. Isso que é a contraposição. E a comparação, Stephanie? Existe uma teoria e ela é igualzinha na vida real. Ela acontece exatamente igual. Existe um filme
e aquilo do filme acontece exatamente igual na vida real. É a comparação. Existe um filme, uma música, mas na vida real é muito diferente da música. É uma contraposição. Isso tem que ficar muito claro no seu texto. Senão seu repertório não será considerado produtivo. Tá bom? Então, no entanto, tal conceito na realidade é aplicado indevidamente. Contraposição. Tá? Por quê? Aqui tá a danada da causa da causa. Por quê? Por que que tem burocracia? Por que que tem liberação dos recursos para ampliar o sistema de saneamento? Qual é a cor da causa da causa? Rosa. Por quê? Pois a exacerbada necessidade processual atenua a eficiência dos trâmites políticos. Certo? Então, isso é a causa, principalmente aqui. Por quê? Porque existe uma exacerbada necessidade processual. Isso é a causa da causa. Mais uma, né? Junto daquela ali, da liberação dos recursos. Isso aqui também é a causa da causa. Que vocês ficam, meu Deus, mas onde eu coloco a causa da causa? Aqui. Tá? E diminui a eficiência dos trâmites políticos. Ou seja, piora o trâmite para poder implementar o saneamento básico. Tá bom? Então tá bom. A exemplo do lento repasse de verbas destinadas à melhoria do encanamento de esgoto. Por acaso, nem botei, mas vou até pegar e vou botar. Isso aqui é exemplo. Não vale como repertório. Ok? Atenção para todos e todas. Tá bonitinho aqui. Tá complementando a argumentação, mas não vale como repertório. Eu vou botar lá em cima na tabela, onde eu tinha colocado um X. Prova do argumento. O lento repasse de verbas destinadas à melhoria do encanamento de esgoto. É repertório? Não. Por quê? Porque não está comprovado pelo G1, pelo IBGE, por uma pesquisa feita pela USP, não está comprovado por nenhuma área do conhecimento, história, geografia. É só um achismo. Não vale como repertório. O repertório mesmo foi do Max Weber. Pois bem. Por conseguinte, olha que coisa mais linda, esse conectivo, ele é nossa marca de que tem o que aqui? Consequência. A impossibilidade de algumas regiões terem um lugar apropriado para o despejo dos dejetos acarreta o aumento de doenças por insalubridade. Leptospirose, cólera, ela botou exemplos, para ficar ainda mais específico, na população. Então, não ter um local adequado para despejar os seus dejetos, os seus lixos, o seu esgoto, né, da sua casa, faz o quê? Contribui para o quê? Insalubridade do local. E a insalubridade leva ao aumento de doenças. Então, aqui muitas pessoas não têm acesso democratizado ao saneamento e isso gera insalubridade. E no outro, aumento de doenças, consequência específica. Tá aqui, eu vou até marcar para vocês, laranja e rosa escuro. Então, por conseguinte, a impossibilidade de algumas regiões de não ter lugar apropriado de dejetos, que é, cadê? A causa, aí temos insalubridade, primeira consequência. Qual que era a cor que eu falei? Laranja, né? Laranjita. Primeira consequência. E segunda consequência, aumento de doenças vai ficar um pouquinho separado, tá? Mas vocês vão entender. Aumento de doenças, leptospirose e cólera na população. Ok? E aqui o exemplo ficou de amarelinho. Então, eu queria que vocês vissem, queria muito isso, que vocês vissem como colocar cada partezinha no texto. Não tem uma regra, vocês sabem do meu passo a passo, né? Quem assistiu às aulas sabe que tem um passo a passo ali do desenvolvimento, de tópico frasal com a causa, segundo período, repertório sociocultural, terceiro período, o link do repertório com o tema. Então, aqui o link do repertório com o tema, fazendo contraposição.
Tudo isso fez o quê? Tudo isso serviu para explicar a causa, causa da causa, causador. Ah, onde é que entrou o causador? Deixa eu ver. Em relação à liberação, para saneamento básico. Mostrar país, no entanto, a realidade... Trâmites políticos aqui, né? Eu culpando o governo. Trâmites políticos. Acho que estava de roxo. Se eu não me engano. Eu tô botando todos, gente. Tô fazendo questão de botar todos os itens. Não sei se vocês estão gostando disso. Espero que sim. Tô fazendo questão de botar todos os itens com as cores que estavam aqui em cima no planejamento, para vocês enxergarem como que isso vai para dentro do texto. Tá? E no final as consequências. Geral, específica, só específica, dependendo do parágrafo. Tá bom? Já vou ler as perguntas de vocês. Deixa eu só finalizar, então. Ademais, conectivo válido. Esse aqui, então, maravilhoso, porque olha só que legal. Não é só ademais. Ademais é isso que eu disse acima. Ademais a essa questão burocrática, né? Então, ademais a questão burocrática, é evidente a corrupção empresarial. Segunda causa, que estava lá em cima, hein? Estava lá em cima na nossa lista. Impede... Ah, ficou uma coisinha de fora, um rabicó de fora. Impede a implementação de saneamento em certas localidades da nação. É o tema. É o tema, tá? Não é nada isso aqui é o problema do tema. Consoante, que é de acordo, conforme, consoante ao sociólogo Karl Marx. Então eu botei aqui quem que ele é. Ele é sociólogo. A sociedade gira em torno do capitalismo, de modo que o objetivo dos indivíduos resume-se na busca pelo lucro. Muito bem. Então aqui temos o repertório que ficou de azul lá em cima. Nesse viés, a comparação. Ou ele tem que fazer exemplo, ou o quê? Comparação, ou o quê? Contraposição. Nesse viés, esse tipo de comportamento é refletido no cenário econômico de inúmeras firmas públicas. Olha o causador. Olha o causador. Firmas são empresas, né? Empresas públicas, tá? Devido à grande incidência de investigações relacionadas aos roubos de enormes fortunas, que é a causa da causa. Roubos de enormes fortunas. Acho que eu botei da cor certa, né? Sim. Então, a causa da causa. Lucratividade, ganância, querer cada vez mais, patati patatá. Ok. Então, ela fez aqui comparação. Esse comportamento anunciado por Karl Marx, né, defendido por Karl Marx, esse comportamento é justamente o que acontece. Então, é uma comparação. É justamente o que acontece no caso do saneamento básico. E tá vendo que toda hora tem saneamento? Em todos os parágrafos tem saneamento. Você não pode ter medo de usar essa palavra, hein? Ou qualquer palavra do tema. Consequência, dificultando o direcionamento desse dinheiro às áreas socialmente marginalizadas. Essa é a consequência geral. Cadê nós? Consequência geral. Laranja. Dificuldade de redirecionar o dinheiro para as áreas mais marginalizadas. Botou um exemplinho aqui, favelas e vilas de palafita, nas quais grande parte continuará de forma desumana, sem tratamento de água e coleta de lixo. Então, isso aqui, ó, que vai continuar perpetuando o problema como se fosse um ciclo vicioso, isso aqui é a consequência específica. Podia ter sido qualquer outra, tá, gente? Tem uma consequência específica muito boa para esse tema, que é o aumento do número de pessoas nos hospitais, né? Então, aumento de doentes nos hospitais por conta de infecção contraída pela falta de saneamento básico. Mas aqui a gente botou essa, que o problema vai continuar, porque justamente quem está marginalizado continua sofrendo com a falta de saneamento básico, que nunca chega para eles. Vocês estão vendo onde é que está entrando? Deu para entender que eu sei que muita gente
tem dúvida. Muita gente me pergunta, mas Stephanie, eu não consigo fazer o planejamento direito, eu me confundo com causa e consequência. Causa é o porquê. Causa da causa é o porquê do porquê. Tá? Causa e causa da causa. Causa do, quem é que tá errando? Consequência. Consequência é o que vai ser gerado a partir daquilo. Uma consequência ruim, algo ruim que está sendo gerado. Consequência da consequência. Um outro efeito, né, negativo que vai acontecer decorrente daquele primeiro. Tá bom? Então, muito bem. E aí muitos também me perguntam, como que bota tudo isso no texto? Mas eu não entendi como fica ali o passo a passo de cada uma das coisas. Então, é assim. Beleza? Depreende-se, portanto, que o Brasil enfrenta, infelizmente, graves obstáculos quanto à democratização do saneamento básico. Compete, dessa maneira, ao governo federal ser mais rigoroso. Então, a gente tem o agente, o governo federal. Eu vou marcar para vocês tudo de, assim, ser mais rigoroso na fiscalização de processos jurídicos, que é a ação. O que ele vai fazer? Ele vai ser mais rigoroso. Em especial aos referentes à sanitarização. Então, usou a palavra do tema de alguma forma, né? Sanitarização. Como? Por meio da contratação de mais funcionários destinados a essa regulação. Como que vai funcionar? Como que vai ser colocado em prática? Que participem, a exemplo de cursos capacitatórios para tal. Então, como vai ser feito? Detalhamento. Concursos capacitatórios para isso. Deixa eu subir meu John Locke. Pronto. Concursos capacitatórios para isso. Então, esse exemplo aqui, detalhamento da proposta, né? A fim de mitigar a lentidão da disponibilização de verbas, que é o desenvolvimento 1. É o problema do desenvolvimento 1. Então, aqui nós temos finalidade, efeito. E agora a segunda proposta para resolver o desenvolvimento 2, que é a corrupção. Cabe ainda a, no caso, Polícia Federal, aumentar o número de inquéritos sobre os desvios de dinheiro nas empresas responsáveis por, não é só desvio de dinheiro, nas empresas responsáveis por obras infraestruturais de saneamento. O tema, gente, tem que estar presente sempre, para fazer sentido completo. Não tenha medo aqui. Saneamento básico, não tenha medo, ok? Somente assim será possível assegurar os direitos dos cidadãos, que estava lá em cima, né? Direito de bem-estar, do John Locke e tal. Então, entenderam? Eu botei até uma outra redação aqui, de outro aluno, que é sobre o mesmo tema, inclusive, para vocês verem uma outra opção, né? Com outros argumentos, com outras teorias e tal. E deixei aqui para nós fazermos juntos mais um planejamento juntos. Então, é isso.